E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um episódio da série falando sobre cada uma das seleções que está disputando a Copa do Mundo. E hoje é dia da gente falar de País de Gales, tá? Uma das seleções europeias menos cotadas, de menos talento, mas que conseguiu com todos os méritos aí uma classificação suada, né? Passando inclusive pela repescagem e contando muito com o talento de Gareth Bale, né? Que nos clubes é praticamente um ex-jogador em atividade, mas na seleção ele faz questão de jogar bola. Antes de falar da equipe, eu gostaria de lembrar que esse vídeo é feito com o patrocínio da CampoBet, que é um site de apostas que atua aqui no mercado brasileiro desde 2018, sempre trabalhando com ótimas cotações, né? As famosas odds. Tem também um bônus de boas-vindas que pode chegar até a R$650, o valor que você investir nesse primeiro depósito, a CampoBet dobra para você utilizar nas apostas esportivas do site. Não apenas futebol, tem diversas outras modalidades, mais de 40, mas assim, futebol é o que a gente mais acompanha por aqui, né? Então rastreia o QR Code que tá aí na tela ou clica aqui no link da descrição para você fazer o seu cadastro, conferir todas essas opções, fazer a sua fezinha, se tudo der certo ganhar um dinheiro também, né? Só lembra de apostar com responsabilidade, tá? Nada de apostar o dinheiro do aluguel, o leite das crianças, né? Vamos ter a cabeça no lugar e ganhar um dinheirinho se for possível também. O País de Gales suou bastante para conseguir chegar ao Mundial, ficou em segundo lugar num grupo que teve a Bélgica como campeã, o que a obrigou a disputar a repescagem. Na semifinal passou pela Áustria com uma vitória por 2-1 e recentemente, já no mês de junho, conseguiu uma vitória em casa contra a Ucrânia por 1-0, carimbando aí o seu passaporte para o Mundial, mas não dá para dizer que a seleção de Gales chega num bom momento, fez um péssimo papel na Nations League. O treinador da seleção é esse careca aí, Rob Page, que era inclusive auxiliar técnico da seleção. O treinador era o Ryan Giggs, né, o histórico jogador do Manchester United. Só que o Ryan Giggs foi afastado do cargo por uma denúncia de ter agredido duas mulheres. Ele ficou como interino, foi ficando. Foi o treinador da seleção na Eurocopa. País de Gales acabou caindo nas oitavas de final para a Dinamarca. A seleção de País de Gales não é propriamente conhecida pelo excesso de qualidade técnica, né? É um time que joga um futebol bem duro. Aqui no campinho dá para ter uma ideia aí de como joga País de Gales, né? 3 zagueiros, normalmente 4 ali no meio campo que voltam bastante também e um trio na frente. É um time que costuma endurecer os jogos, né? Joga com as linhas bem próximas, bem compacto mesmo, aposta muito na questão física. O goleiro titular na Copa deve ser o experiente Wayne Hennessy, né? Ele que já tá aí com seus 35 anos. É reserva no Nottingham Forest e inclusive esse papel de goleiro reserva é algo que ele já tá bem acostumado, porque ele era reserva no Burnley, era reserva no Crystal Palace. A última temporada que ele fez mais de 10 jogos num ano foi lá em 2018-19. O trio de zaga titular normalmente é composto pelo Mefan, o Joe Rodon e o Ben Davies. O Mefan é um jogador do Bournemouth, ele que é um zagueiro de 1,91 m, tá no Bournemouth há várias temporadas, lá atrás jogou também com a camisa do Brentford e disputou a Eurocopa pela seleção do ano passado. Já tem aí uma boa experiência, assim como o próprio Joe Rodon, né, que você olha para ele jogando e você fala, olha só que cinturinha de concreto. Já está com seus 25 anos, é um zagueiro que apareceu com destaque com a camisa do Swansea, foi comprado pelo Tottenham, onde em 2 temporadas praticamente não jogou, e atualmente ele está emprestado ao Rennes da França, onde está jogando bem, está sendo titular, o que é muito importante para qualquer jogador às vésperas de um Mundial. Como zagueiro pelo lado esquerdo, o titular é o Ben Davies, que é um dos principais nomes da seleção, ele que construiu a maior parte da carreira como lateral esquerdo, mas sempre foi um jogador de mais qualidade defensiva do que ofensiva, né? Somando ao fato de ter mais de 1,80 m, ele foi se transformando num zagueiro. Ele que já está na sua 9ª temporada consecutiva com a camisa do Tottenham, não é um jogador tecnicamente brilhante, mas é um cara que costuma cumprir bem o seu papel. O ala direito é o Connor Roberts, jogador que atua pelo Burnley, também da Inglaterra. Ele que já tem aí seus 27 anos, é mais um que esteve presente na última Eurocopa, jogou muito tempo com a camisa do Swansea, e é interessante que o Swansea é um clube do País de Gales, mas que joga todas as competições como se fosse um clube da Inglaterra. Não é o único time nessa situação, o próprio Cardiff, o Wrexham, tem outros galeses que atuam aí na pirâmide do futebol inglês. Na ala esquerda, o titular deve ser o Neco Williams, que é inclusive lá
lateral direito, mas na seleção joga como esse ala pela esquerda pela falta de alguém melhor. É um jogador muito novo, ainda tem 21 anos, foi formado aí na base do Liverpool e nessa temporada se transferiu para o Nottingham Forest, ele foi em definitivo. O Norrington Davies é um lateral esquerdo, seria uma opção para fazer esse papel do Neco Williams, inclusive se não tem o Roberts, por exemplo, puxa o Williams para a direita e bota o Davies aqui na esquerda. Mas o nosso querido Norrington Davies não é propriamente um jogador assim de grande recurso técnico e às vezes ele joga também aqui como zagueiro pela esquerda na ausência do Ben Davies, tá? É um jogador mais defensivo também e é outra opção. Como dupla de volantes eu botei aqui Ampadu e Aaron Ramsey, valendo ressaltar que o Ampadu é outro jogador que tem um papel mais defensivo, que joga muitas vezes como zagueiro inclusive. Então se País de Gales não puder contar com Rodon ou com Mefan, o mais provável substituto na zaga é o próprio Ampadu. Ele que começou jogando no Exeter City da própria Inglaterra, passou algumas temporadas no Chelsea, né? Tinha inclusive um dread horroroso, nada contra cabelo de dread, acho inclusive um estilo muito bacana, mas o dele era feio, viu? É um atleta que ainda pertence ao Chelsea, mas está sendo constantemente emprestado nas últimas temporadas. Em 2019 e 2020 foi para o Leipzig, depois para o Sheffield United. Na temporada passada esteve no Venezia, onde inclusive jogou 30 partidas, jogou bastante, e atualmente está no próprio futebol italiano de novo com a camisa do Spezia. O Ramsey já é um jogador experiente, tem 31 anos, mas quando a gente vê ele jogando pelos clubes, parece que ele tem uns 80, né? É um jogador que definitivamente é uma preguiça, mas pela seleção normalmente ele sua a camisa, é um cara que jogou várias temporadas com a camisa do Arsenal, tendo destaque em algum momento, se transferiu para a Juventus da Itália, fez 2 temporadas e meia, muito meia boca por lá, teve um período de empréstimo no Rangers da Escócia e nessa temporada foi jogar no Nice, clube da França, onde ele tá jogando aí mais reserva do que titular, mas tá lá. Pela seleção nacional ele já tem 20 gols marcados em 75 partidas, né? E aproveita aí que é a Copa do Mundo, é a chance de uma vida que, por exemplo, o Ryan Giggs não teve. Coloquei aqui 2 jogadores que são opções aí para esse meio campo, né? O Dylan Levitt, que foi formado no Manchester United, atualmente está jogando no Dundee da Escócia, é moleque ainda, tem 21 anos, parece ser um jogador talentoso que vai ser importante aí nesse próximo ciclo. Eu não diria o mesmo de Joe Allen, que já é um jogador bem experiente, 32 anos, também volante. Voltou nessa temporada para o País de Gales, inclusive, para jogar pelo Swansea. Ele que começou por lá, em 2012 foi comprado pelo Liverpool, né, para mostrar que é um jogador que já teve destaque em algum momento. Nunca se firmou de fato com os Reds, depois se transferiu para o Stoke City, jogou 6 anos por lá, mas não vai ser uma grande surpresa se o treinador abrir mão de um dos 3 atacantes para botar o Joe Allen, né, e dar uma recuada ainda maior nessa seleção. No trio ofensivo, o grande destaque é realmente Gareth Bale, né, o jogador mais talentoso dessa geração e talvez das anteriores também. Ele que foi revelado no Southampton, depois foi comprado pelo Tottenham, onde fez 6 temporadas, as últimas 3 espetaculares, lhe rendendo inclusive uma transferência para o Real Madrid pelo valor mais alto da história naquele momento, né, foi uma venda de 100 milhões de euros. Eu diria que o Gareth Bale jogou 6 temporadas no Real Madrid para valer, depois virou bagunça. Ele deixou bem claro inclusive que as prioridades dele eram a seleção e o golfe, depois o Real Madrid. Ele teve um retorno ao Tottenham na temporada 2020-2021. Em 34 partidas meteu 16 gols. Na última temporada esteve no Real Madrid, mas assim, numa tiriça danada, jogou só 7 vezes. E agora no meio de 2022, quando finalmente acabou o contrato dele com o clube espanhol, ele foi jogar no Los Angeles FC dos Estados Unidos. Até o momento tem 2 gols em 12 partidas, dá pra ver que não é mais o mesmo jogador, mas na hora H de decidir quem ia pra Copa e quem não ia, foi o Gareth Bale que fez a diferença pela seleção, né? Ele que tem 39 gols pelo seu país em 108 partidas. Pela outra ponta do campo, para dar uma acelerada, normalmente o titular é Daniel James, que atualmente está defendendo o Fulham por empréstimo, mas é jogador do Leeds. Ele que lá atrás foi comprado com grande pompa, com grande expectativa pelo Manchester United, mas não virou grande coisa. Ainda tem 24 anos, é claro que pode despontar para o futebol, e é um atacante muito veloz, né? É um jogador que realmente enche o saco, embora na tomada de decisão, na finalização, ele passe longe de ser aí um primor.
O centroavante desse time é o Moore, 1,95 m de altura para Kiefer Moore. Obviamente ele usa a bola aérea como a sua principal arma. Atualmente está jogando a Premier League com a camisa do Bournemouth, onde não é titular. Hoje ele não está vivendo o seu melhor momento e até por isso não dá para a gente descartar que o País de Gales faça uma mexida e jogue com o Gareth Bale como um falso 9, né, para que ele não tenha responsabilidades defensivas. Dessa forma abriria uma vaga aqui na ponta direita que pode ser ocupada por dois jogadores que eu acho inclusive muito melhores que o próprio Moore, tá? Um deles é o Harry Wilson, que é um meia canhoto. Ele que é jogador do Fulham, tem 25 anos, bate muito bem na bola. Na última temporada inclusive ele jogou 43 partidas, meteu 11 gols e deu 20 assistências. Por muito tempo o Wilson foi jogador do Liverpool, mas era constantemente emprestado para outros clubes, nunca recebeu oportunidades consistentes lá com o Klopp. Ele sofreu uma lesão que o fez perder esse início de temporada de Premier League, mas está voltando a jogar, já se recuperou, participou dos 3 últimos jogos e deve chegar em boas condições para o Mundial. E a outra opção é o menino Johnson. Brennan Johnson, cria do Nottingham Forest, atacante de boa velocidade, que se move muito bem. Um dos principais nomes do acesso do Nottingham na última temporada, ele meteu 19 gols e 10 assistências em 53 jogos. E sim, 53 jogos, tá? Porque lá na Championship 46 jogos são garantidos, né? Porque são pontos corridos entre 24 times. E como o Nottingham sofreu, pegou playoffs, o Johnson jogou bastante. Foi a primeira grande temporada da carreira desse garoto, que ainda tem 21 anos, é molecote mesmo. Mas jogando com o Johnson e o Gareth Bale, tem uma movimentação interessante que eles podem trocar de função, né? Porque o Johnson também sabe fazer o papel de um atacante e o Bale cair pelo lado é uma opção importante para o futuro aí de Gales. Esse grupo B não promete ser muito divertido na Copa do Mundo, porque a seleção de País de Gales costuma endurecer muito as partidas, né? Faz poucos gols, costuma tomar poucos gols também, característica parecida com a própria seleção do Irã. Mas não dá para descartar totalmente que País de Gales consiga passar de fase, justamente por ser um time que quando está na frente do marcador, costuma conseguir segurar, né? Quando o País de Gales precisa propor jogo, ser criativo, aí tem dificuldade, tá? Mas quando consegue achar um golzinho ali numa bola parada ou no momento de brilho do Bale principalmente, aí o trem facilita. A tendência do grupo é que a Inglaterra siga adiante, porque tem jogadores tecnicamente de uma qualidade superior, embora a seleção não esteja funcionando tão bem, enquanto Gales, Estados Unidos e Irã vão brigar aí pela segunda vaga e eu acho sinceramente que qualquer coisa pode acontecer. Mas se chegar nas oitavas de final já tá bom demais para Gales. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para deixar aí as suas expectativas sobre essa seleção também. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!